Olá, essa é mais uma edição do Videocast da Saúde. E hoje com a gente a doutora Cibele Delia, que é biomédica e chefe de equipe do Serviço de Análises Clínicas do HSPM, o Hospital do Servidor Municipal de São Paulo. Olá, doutora Cibele, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai conversar um pouquinho e a senhora vai explicar para a gente como é que funciona o trabalho do Serviço Técnico de Análises Clínicas no HSPM. Conta pra gente. Sim, lá o hospital, o laboratório em si, ele fica dentro do hospital do servidor público municipal, onde nós atendemos um público direcionado apenas de servidores públicos municipais de São Paulo. Nós atendemos UTIs, enfermagem, pronto-socorro, fazemos uma média de 180 mil exames por mês. Trabalhamos com tecnologia de ponta, profissionais altamente qualificados, com longa data de experiência na área, são profissionais multidisciplinares que englobam médicos, biomédicos, farmacêuticos, biólogos, os técnicos de laboratório. Temos o pessoal da enfermagem também, que nos dão um grande apoio, né, na linha de frente. E atendemos o corpo clínico no que for preciso. Doutora Cibele, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que a senhora veio parar na rede pública do município de São Paulo? A senhora é nascida aqui? Conta pra gente. Sim, é um pouquinho longa, né? Porque eu estou no HSPM há 30 anos, quase 28 anos, né? Coisa pouca, né? Inclusive, toda a minha carreira começou lá, quando eu fiz um estágio, comecei como estagiária lá, e aí eu falei, nossa, o meu sonho é trabalhar aqui. E aí que por fim que teve um concurso público. Eu comecei no setor de bioquímica, depois passei para o setor de coletas, né? E aí depois durante a minha vida pessoal, né, como eu tive trigêmeos, aí eu fui para o plantão noturno, fiquei 15 anos no plantão noturno, e aí eu retornei, né? Fiquei um tempo lá, e aí quando a Mônica Med era coordenadora, né, era a época da pandemia do Covid, que eu assumi a coordenação junto com ela. Hoje ela está na diretoria, né, a nossa diretoria de diagnósticos, e eu acabei assumindo a coordenação já fazem 5 anos. E para mim é um grande prazer, né, estar lá, poder contar com a equipe que nós temos, né, que sempre nos apoiam, né, porque nós na coordenação não fazemos nada sozinhos, né. Então é isso. E esses trigêmeos hoje estão com quantos anos? Com 21. Nossa, são mocinhos. Agora, muita coragem fazer plantão noturno num hospital e ter trigêmeos em casa, que desespero. Mas ainda bem que eu não desisti, né? Porque não perdi a oportunidade de continuar na carreira e poder criá-los. E com toda essa trajetória, porque assim, é praticamente não é uma vida, são 2 vidas, né? Dentro do hospital, assim. Como é que a menina estagiária que fala, olha, eu queria trabalhar aqui, e hoje a profissional que é chefe de um setor avalia toda essa trajetória, essa evolução do hospital? Então, foi muita evolução, né? A princípio, que a gente fala, as coisas acontecem, né? Porque, assim, eu não tinha a ambição de chegar à coordenação, né? Como eu falei, assim, a coordenação chegou até mim. As coisas vão acontecendo, você acaba tendo esse mérito. Você sempre se dedica. Como eu falei, era o meu sonho trabalhar lá. Então, não era qualquer lugar. E o HSPM é um lugar onde você fala nos demais locais, todo mundo admira, porque é um local bem visto. Então era um sonho, inclusive hoje nós temos estagiárias lá e eu até brinco com elas. Falei, olha, era meu sonho, né? E hoje eu estou aqui. Então tudo é questão de você tentar ir atrás, né? Se dedicar à sua carreira, ao que você faz. Tanto é que eu falo, né? Que lá existem profissionais de longa data. E, inclusive quando eu era estagiária, eles já estavam lá. E hoje eles continuam lá, né? Então, quer dizer, foram os meus tutores na época. E eu acho que até para eles também é muito bom de ver isso, né? De ver essa evolução lá dentro. Você estimula, incentiva as pessoas de que é capaz. Né? Você estimula e você é estimulado, né? Também. Porque você também tem esse aporte, eu acredito que quando a senhora começou lá atrás, o número de servidores era bem menor do que hoje. Era bem menor, as reações, elas eram manuais, né? Era bem mais trabalhoso, né? A chance de
de falhas, né, de acontecer. Então, assim, em 20, 30 anos, a gente vê a evolução que teve, né, o laboratório. A tecnologia é praticamente outra, né? Evoluiu muito. Hoje, até a microscopia, você já não faz mais no microscópio, você já faz com a inteligência artificial. Todas as nossas microscopias, elas são em equipamentos. Ele tira fotos, né? Então, o analista, ele vai avaliar e vai fazer uma correção ou outra e faz a validação na liberação. Né? Então, é uma evolução extrema. E isso também se cria um banco de dados infinito, né? Sim. As próprias imagens, elas já têm os seus próprios bancos de dados, assim como o MALDI-TOF tem com a identificação das bactérias, as células também têm. Por exemplo, um hemograma, uma urinálise, né? Eles também têm o seu banco de dados e você pode ir alimentando conforme você vai classificando novas células, né? Então, assim, apesar de ter um avanço tecnológico muito grande, mas nós temos uma equipe que valida tudo isso, né? Então, precisa validar se o equipamento está ok, passa os controles, a calibração, verifica, né, o funcionamento, né, e valida o resultado, para ele não sair simplesmente, né? Ele é uma inteligência artificial, mas ainda a gente precisa dos humanos para fazer. Certo, doutora. Então, nesse contexto, né, quantos tipos de exames são realizados no laboratório do HSPM e qual a importância dessa atuação, seja para os funcionários, né, para os servidores e também para os pacientes? Sim, então, como eu já falei, nós fazemos em média 180 mil exames, sendo uma média de uns 500 tipos diferentes de exames que nós realizamos lá dentro do hospital, do próprio laboratório. Mediante a isso, ainda temos alguns exames de baixa demanda que encaminhamos para um laboratório de apoio e que equivale a uma média de 0,88% apenas dos exames, bem baixo, um número bem baixo. E temos também os laboratórios de referência, que também são municipais ou estaduais, que são os de referência para algumas situações de doenças que precisam ser notificáveis. Então, tem que serem direcionados exclusivamente para esses laboratórios. E com isso, né, a nossa grande vantagem de sermos um laboratório que atua dentro do hospital é que a gente tem um contato direto com o corpo clínico. Então, qualquer dúvida, qualquer intercorrência que o médico queira, ele tem portas abertas conosco. Não só o médico, como o próprio paciente. Eu estou com dúvida, eu estou com problema, meu exame, eu estou com dúvida nesse exame, queira me esclarecer um pouquinho, ou um auxílio, ele está lá dentro e ele bate na porta, toca a campainha e ele é atendido por nós mesmos. Não é aquelas situações onde o posto de coleta é num lugar e ali se torna apenas uma amostra aleatória. É um serviço mais que integrado, digamos assim, né? Isso. Sim, e como sempre, né, nós não atuamos sozinhos lá no hospital. O laboratório está lá, mas mediante isso a gente tem todo um envolvimento, né, do corpo clínico, do pessoal da enfermagem, da parte administrativa de todo o hospital. Nós trabalhamos sempre em conjunto. Certo, certo. E aí, a gente sabe que hoje vocês trabalham com recursos, assim, de última geração, né? Tem até um equipamento novo, que tem um nome diferente, né? Engraçado, que dá até pra gente fazer brincadeira, né? Então, eu gostaria que a senhora explicasse pra gente o que é esse equipamento novo, que se chama MALDI-TOF, mas é bem de TOF, né? É bem de TOF. Então, na realidade, assim, como eu falei, o nosso laboratório ele é totalmente equipado, né, tecnologia de ponta, em todos os setores, né? Nós temos todos os equipamentos de primeira linha, inclusive muitos deles nem têm em outros órgãos particulares. No caso, esse MALDI-TOF, né, que é o BEND-TOF na realidade, ele é um equipamento que ele faz identificação de bactérias em questão de 15 minutos. Então, assim, uma amostra biológica, né, que o médico suspeita de alguma infecção, chega para nós, então nós tratamos ela, né, deixamos ela cultivar numa plaquinha de meio de cultura e deixa ali crescendo 2, 3 dias, né, para ver se realmente tem alguma coisa ali para crescer. E ao dar essa positividade, eles colocam numa placa e em questão de 15 segundos você já tem a identificação dessa bactéria. E assim, além dessa agilidade, né, porque você consegue diminuir um diagnóstico para 2, 3 dias, né, não mais como um método convencional, que 2, 3 dias para um paciente hospitalar é um risco muito grande. E além disso, ele é um equipamento que com
conta com um banco de dados de mais de 500 tipos de bactérias. Então, talvez acabem achando identificações bacterianas que não acharia no método convencional. E ele é focado em bactérias? Em bactérias. E Certo. fungos também, pode identificar alguns tipos de fungos. E aí a gente falou do nome que é engraçado, mas seria interessante explicar por que ele tem esse nome, né? Sim, então, ele conta, na realidade, o que seria a tecnologia dele. Quando coloca essa colônia de bactérias que cresceu numa plaquinha, ele solta uma pulverização, né, ele tem um vácuo, né, onde todas essas bactérias, né, eles sobem como se fosse uma carreirinha assim, né, pulverizam dentro. E conforme a carga dela, o equipamento consegue identificar. Certo. E quais os benefícios que essa técnica trouxe pra gente, doutora, pro dia a dia do hospital? Essa celeridade é grande, né? Sim, então, os benefícios é de ter um diagnóstico mais rápido, né, e mais preciso. Então, isso traz um benefício tanto para o paciente, que vai ter um tratamento mais fidedigno, mais direcionado, diminuindo muitas vezes o custo também, né, porque você já direciona para uma medicação mais correta, né? E para o corpo clínico também, que ele também tem um resultado mais rápido e que para ele também agiliza, né? Que ele consegue ter a evolução do paciente melhor. Tá. Aí, a título de curiosidade, ele é como se fosse um microscópio, por exemplo, você coloca uma amostra de cada vez ou ele consegue processar várias amostras ao mesmo tempo? São várias. É uma plaquinha, então nessa plaquinha tem vários buraquinhos, aí você consegue colocar várias amostras. E aí você coloca essa plaquinha dentro dele e ele vai fazendo essa leitura, né, de espectrofotômetro e vai identificando em comparação com o banco de dados dele. Perfeito, perfeito. E também nessa questão, na saúde dos pacientes, né, se você está lá internado, se ganhar 2 dias é um avanço muito grande. Muito grande. E fora a economicidade também, né? Que isso, né, apesar de que na saúde não se mede o custo, né? Porque uma saúde não tem preço. Mas você acaba tendo um custo-benefício muito alto, né? Dessa rapidez, né? De ter um tratamento mais eficaz. E até dessa questão do tempo de internação, né? Porque Sim. Às vezes você fica internado para aguardar o resultado do exame. Sim, tem tudo isso, né? Liberação de leito, né? Um leito, ele tem um custo alto, né, para o hospital, né? Então tem tudo isso envolvido. Não, e até aquela coisa, né, para o próprio paciente, quando você está internado, estar internado é uma coisa complicada, né? Então acho Sim. que até o impacto emocional disso é diferente, né? Sim. E aí, como a gente também citou, né, que a saúde não tem preço, mas ela tem um custo, e é um custo alto, né? Esses resultados também já trouxeram um impacto financeiro positivo para o hospital? Sim, mesmo porque o próprio custo do teste é um preço bem menor do que antes, quando a gente fazia identificação em outros equipamentos, né? Então, só aí você já tem um custo-benefício já diminuído, né? Então, no próprio teste você já diminui e também depois toda a parte da evolução do próprio paciente, com os medicamentos, com liberação de leitos, né? Então isso já foi visto. Para nós internamente do laboratório a gente já percebeu isso na aquisição dos próprios reagentes, né? E acredito também que a parte administrativa de leitos também já deve ter percebido isso. Faz quanto tempo que esse equipamento está no hospital? Mais ou menos 2 anos. 2 anos. E ele é único aqui na cidade? Quantos mais a gente tem? Então, no Brasil, ele é o 4º a ser instalado nessa versão atualizada. Perfeito. E como que a senhora faz uma avaliação dessa técnica enquanto profissional especialista em análises clínicas? É bem positivo, né? Porque assim, tanto é que lá nós já tivemos até alguns casos de bactérias bem específicas que já foram identificados. E que se fosse antes, não teria pego essa bactéria porque não teria como identificar, né? Então, como é um banco de dados amplo, você acaba tendo uma sensibilidade bem maior pela própria técnica, né? A senhora acredita que, por exemplo, a gente sabe que esse é um equipamento caro, de tecnologia de ponta, porém, ele também tem uma capacidade, né, de processamento alta. Então, a senhora acredita que num espaço de tempo, até com 2 anos em funcionamento, mediante a esses resultados todos, em breve, talvez ele possa prestar serviço para outros equipamentos da rede, né? Ou que, por exemplo, a cidade também possa contar com outro equipamento desse na rede? Então, como eu havia falado, nós atendemos os servidores públicos municipais.
pacientes. Esse é o nosso atendimento direto. Para essa liberação, sim, ele tem essa capacidade, sim, de absorver uma quantidade bem maior, né, de atendimento, mas aí já dependeria de uma liberação da superintendência, né, num acordo com os outros órgãos públicos para estar fazendo esse acordo. Mas ele tem uma capacidade bem maior de atender, sim. Tem toda essa exclusividade, né, da tecnologia do MALDI-TOF, mas assim, em larga escala, qual o grande benefício dele para a sociedade? Então, o grande benefício é que ele, além de ter uma agilidade, ele otimiza muito o resultado, ele te dá um espectro maior de dados que ele pode te fornecer. Então, talvez em alguns momentos um resultado que seria negativo, porque você não tem como identificar, você já consegue pegar nele. Então essa é uma grande ele traz vantagem. Uma questão de celeridade e precisão. Isso, ele é bem específico, sensível, né, tem uma maior agilidade, que é o que o paciente espera. Bom, então, doutora, explica um pouquinho, né? O HSPM, como o próprio nome diz, ele é o Hospital do Servidor Público Municipal, né? E como é que o servidor faz para chegar até o hospital? Ele precisa, primeiramente, fazer o seu cadastro. Ele pode entrar tanto no portal do Hospital do Servidor Público Municipal, porque ele precisa gerar um cadastro levando um holerite e um documento com foto, e aí, a partir de então, ele vai ter a aquisição de um cartão. E aí, com esse cartão e os outros documentos de holerite e o documento, ele consegue fazer os seus atendimentos, marcação de consultas, dos exames, tudo isso. Perfeito, então. A gente agradece mais uma vez a participação da doutora Cibele Delia, que é chefe do Serviço de Análises Clínicas do HSPM. E a gente tem um recadinho para vocês. Depois de tanto papo tecnológico aqui, né? O HSPM também agora, além das redes sociais, do site, também tem o aplicativo para facilitar ainda mais o acesso às consultas, aos serviços, aos próprios exames. Basta baixar o aplicativo HSPM Saúde, ok? E a gente volta no próximo videocast. Até mais. Obrigada.